Olá, eu sou Sidmir Moreno e começa aqui mais uma edição do quadro Opinião Formada. E eu, tão acostumado a falar em pandemia, falar em política, hoje o assunto do Opinião Formada é o esporte. Na última semana, o Palmeiras completou a sua decepção no Campeonato Mundial Interclubes, realizado no Catar. O time brasileiro foi para o Mundial, onde sonhava em conquistar o seu primeiro campeonato mundial e acabar com aquela piada que corre o mundo, né? O Palmeiras não tem mundial. Mas a decepção só aumentou e a piada aumentou também, pois o Palmeiras sequer conseguiu fazer um gol nesse campeonato. E aí eu lhes pergunto, quando o Palmeiras, por que tamanho desastre? Por que tamanha decepção? É exclusividade do Palmeiras? Não. A última vez que um time sul-americano jogou campeonato mundial e jogou de igual para igual ou ligeiramente melhor que um time europeu foi o ano passado, com o Flamengo de Jorge Jesus. Poxa, então a saída são os treinadores portugueses, porque Jorge Jesus ganhou ano passado e o Abel Ferreira ganhou esse ano com o Palmeiras. Discordo. Há uma diferença muito grande. Nenhum treinador, antes de Jorge Jesus, havia conseguido fazer o Flamengo render ao nível que rendeu no ano de 2019. Nenhum treinador conseguiu fazer com que acabasse a piada do cheirinho. Então ficava no cheirinho do brasileiro, no cheirinho da Libertadores, no cheirinho do campeonato, enfim. E o Jorge Jesus veio e mostrou competência, não a competência que está cravada na nacionalidade. Esse ano, penso eu que foi diferente com Abel Ferreira. Abel Ferreira pegou um trabalho muito bem costurado por Vanderlei Luxemburgo, que, na minha opinião, é o melhor treinador brasileiro vivo na atualidade. Ainda é o melhor treinador. Apesar de ter pego times aí em situações não muito agradáveis, como está no Vasco nesse momento, no Palmeiras, o Vanderlei Luxemburgo veio, montou um time, deu um título paulista depois de 12 anos, voltou a ganhar mais de dois jogos seguidos, o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras. Deixou o time em primeiro lugar, isolado na fase de grupos da Libertadores, e depois de 3 derrotas, estando 20 partidas invictos antes dessas 3 derrotas, foi dispensado. Então, o desastre que aconteceu com o Palmeiras e que tem acontecido com os times brasileiros, pois o último a ganhar o Mundial, se não me engano, foi o Corinthians em 2012. E o desastre que acontece com os times sul-americanos no Mundial é devido à falta de treinadores chamados professores. Aí eu não estou defendendo só o Vanderlei Luxemburgo. Eu defendo uma época em que o treinador fazia jus ao nome. Ele pegava o jogador, trabalhava individualmente, ele tinha um sistema tático montado, mas se precisasse, conforme o jogo, fazer uma variação tática, ele faria. E aí você via o dedo e a competência do treinador. Então, para que o futebol brasileiro e sul-americano volte a ser grande e competitivo, nós precisamos de alguns detalhes como esse. Treinadores competentes têm que ficar mais tempo no cargo. Pois hoje, se o treinador chama a atenção de um determinado jogador, o jogador não gosta, ele faz a panelinha com seus amigos também jogadores e derrubam aquele treinador num determinado clube. O clube tem que dar mais respaldo a gente competente. Clubes, antes de contratar, tem que ver o histórico daqueles treinadores. Se o São Paulo Futebol Clube apresentou lá no início dos anos 90 um futebol que encantou o mundo, depois o Boca Juniors, no início dos anos 2000, que ganhou 2 mundiais, se não me engano, em 2000 e 2003. E ultimamente agora, Jorge Jesus, que ficou muito pouco tempo. Infelizmente foi embora e não deu sequência a esse trabalho. Tudo isso se deve à longevidade de bons treinadores em clubes de futebol. Então, para que o futebol sul-americano volte a se equiparar ao futebol europeu, precisa se levar a sério os bons treinadores e não valorizar tanto aqueles que são enganadores. Porque alguns chegam em determinado lugar e ganham embasados no trabalho anterior. Então, os dirigentes têm que estar muito atentos a isso. Em contrapartida, jogadores têm que trabalhar mais individualmente e também o coletivo. O treinador cuida da parte técnica
trabalhando cada jogador. O treinador também cuida da parte tática para que cada jogador que foi trabalhado individualmente possa render melhor. Essa é a receita do sucesso. E o que é mais importante, os clubes sul-americanos têm que achar aí uma saída para não desfazer time todo ano. Porque os times europeus estão voando porque o Bayern de Munique tem uma base já há mais de 5 anos. O Liverpool não é diferente. Barcelona, depois de muito tempo, acabou se desfazendo, perdendo Xavi, Iniesta, Messi não tem a mesma qualidade hoje, mas segurou o grupo por muito tempo. Então, bons jogadores fazendo o seu papel e agrupados por muito tempo, gera entrosamento e uma qualidade indiscutível. Fica aqui a minha opinião formada. Essa é a saída para que o futebol sul-americano volte a ser grande. Se isso não for levado em consideração, nós vamos padecer por muito tempo ainda e periga aí o futebol cair num retrocesso que já vem acontecendo, mas que talvez seja irreversível por algumas décadas. Fica a minha dica. Essa é a minha opinião formada. Porque a informação é um direito do cidadão. E viva o futebol brasileiro e sul-americano.